vou te falar, a campanha Maio Bordeaux é uma iniciativa que visa a conscientização do impacto das dores de cabeça na vida das pessoas. Afinal, algumas cefaleias podem ser impactantes, como a enxaqueca, por exemplo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, só no Brasil ela atinge mais de 30 milhões de pessoas. E no mundo, esse número chega a 1 bilhão. Embora a dor de cabeça seja um dos problemas de saúde mais comuns, existem muitos tipos com sintomas e intensidades variadas. E hoje, o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira conversa com a gente sobre alguns tipos de cefaleias e suas características. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Liane, como é que Tudo você tá? ótimo. Tudo ótimo. Doutor, sem dores de cabeça, mas dores de cabeça todo mundo já teve uma, pelo menos, na vida, né, doutor? Com certeza, é muito comum. Não sei você, mas eu tenho enxaqueca. Se eu não dormir também direito, acaba que ataca. E a gente acaba já sabendo, né? A gente vai falar sobre isso, mas a gente já adivinha. Parece que vem até antes, né? Avisando que a gente vai ter, né, doutor? É porque enxaqueca 15% da população tem, né? Quando a gente fala de dores de cabeça, tem mais de 150 tipos. Sério? Eu achando que não tinha tudo isso. Pela classificação internacional. Mas quando a gente olha em incidência, muito mais comum é a cefaleia tensional, a enxaqueca, né? A cefaleia insalva são... Então, assim, apesar de ter muito tipo de dor, acaba que mais comum são esses tipos, né? Cefaleia tensional e enxaqueca. E, doutor, o que é a cefaleia tensional? Perfeito. Cefaleia tensional é um tipo de dor de cabeça que às vezes as pessoas confundem. É dor de cabeça e enxaqueca. Dor de cabeça é a grande classificação e tem vários subtipos, né? A enxaqueca, então, é a doença mesmo, né? A cefaleia tensional também é a doença. É uma dor diferente porque ela é em faixa, ela é em aperto, então a pessoa sente o apertar. Normalmente, você consegue fazer suas atividades, então caminhar não dá problema. A luz não incomoda, que é o clássico da enxaqueca, tem a fotofobia, tem a fonofobia, o barulho incomoda, a pessoa fica num quarto escuro, né? A cefaleia tensional não, é aquela dor que pode vir em faixa, pode ser na face anterior, pode ser na parte posterior. Às vezes a população às vezes confunde até, será que é da pressão alta? Não, pode ser uma dor de cabeça tensional, com nível de pressão normal aqui na parte de trás. É até muito mais comum do que ter alguma relação com a pressão alta. E essa dor, doutor, tensional, ela tem algumas coisas que podem provocá-la ou não? Atenção, é curioso que esse nome é bem clássico, porque geralmente a pessoa está ansiosa, a pessoa está nervosa, então ela tem uma característica, um gatilho bem típico dessa relação com a tensão muscular. Por isso que a gente chama de tensão da tensional, né? Então, normalmente, o paciente sabe, né? Aquele momento da vida que você está tudo mais difícil, está mais com estresse, com ansiedade, ela acaba atacando. Que interessante. E pode ter essa dor de cabeça também, doutor? A gente vai falar dessas duas, que elas são polêmicas, né? E são interessantes. Mas a gente também pode ter as dores de cabeça por alergias, por exemplo, sinusite, rinite, porque a gente sabe que dá muito também, né, doutor? Pode sim, né? Às vezes as pessoas confundem que acham que todo tipo de dor de cabeça é sinusite, né? O mais comum da gente ver. Não é tão comum. A sinusite é um peso, só que a sinusite é um pouco diferente, porque você tem os outros sinais, né? Então vai ter a coriza, vai ter a secreção. Então a dor de cabeça é um sinal a mais. No caso da enxaqueca, não. A dor de cabeça incomoda, a luz incomoda, às vezes tem pontos brilhantes, né? Então tem essa relação com gatilhos, às vezes gatilho alimentar, gatilho que não dormiu bem, né? E tem um tipo, Abiane, que pouca gente sabe, que é a dor de cabeça induzida pelas medicações. Olha a pessoa isso, toma tanto remédio, né? Que tem tanta propaganda, às vezes, que a pessoa tem uma enxaqueca, nem sabe que tem enxaqueca, sai tomando aqueles remédios e acaba que o corpo cria uma dependência. Inclusive, é uma das mais comuns. Junto com cefaleia tensional e enxaqueca. E existem, por exemplo, medicamentos que já causam isso mesmo, que a gente já pode saber disso? Pode. Eu que digo o seguinte, remédio, às vezes as pessoas gostam de falar mal, né, da indústria, disso e aquilo. Não, claro, a gente vive num mundo que a indústria revolucionou vacina, revolucionou remédio, mas obviamente ela vende um produto e às vezes as pessoas, ainda mais o brasileiro que é muito prático, é o segundo lugar do mundo que mais consome remédio, só perdendo para os Estados Unidos, né? A gente acaba usando de forma inadequada. E aí a Anvisa fica naquela coisa, porque assim, você não precisa de receita para um remédio para dor. E é ok, né? Você tem que entender e às vezes você vai tomar, a dor é uma coisa comum. Só que às vezes a pessoa abusa. Aí normalmente é aquela pessoa que usa todo dia, é aquela frase que no consultório o paciente fala, eu peguei o que estava na frente e fui tomando. Aí esse caso é preocupante. Eu estou falando da dor de cabeça induzida, mas uma das principais causas de transplante hepático é o uso abusivo de remédio tão simples como paracetamol, insuficiência renal, os anti-inflamatórios. Então não tem um remédio que eu vou condenar, é o uso abusivo de anti-inflamatório, analgésico. Quando eu digo abusivo, não é que eu tô com dor de cabeça, usei 3, 4 dias, não. Tem gente que usa todos os dias e várias vezes. Nossa, é isso que preocupa a gente. Isso é preocupante mesmo, até porque vai ter uma hora que não vai fazer mais efeito. E o problema do brasileiro, a gente sabe, a gente fala disso, né, do uso abusivo, mas também tem às vezes o acesso à saúde não é adequado. A enxaqueca é muito comum, então a avó tinha já fala para a neta como fazer e às vezes não procura ajuda médica. Apesar da dificuldade,
Hoje a gente sabe que o posto de saúde do Brasil é referência mundial em atenção primária. Às vezes, o hospital a gente carece muito, exame carece muito, mas essa atenção primária consegue resolver a maioria das dores de cabeça. Bom, doutor, você já falou alguns sintomas da enxaqueca e a gente tem as salvas também, que é interessante. Perfeito. Mas a gente tem um depoimento de uma pessoa que eu acho que tem enxaqueca. Vamos assistir pra gente falar em cima depois. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Camila Keren, tenho 36 anos e desde pequena sofro com muitas dores de cabeça. Sempre fui taxada como uma pessoa antissocial, uma pessoa quieta e muitas das vezes brava. Na maioria das vezes era difícil disfarçar a minha dor. Então acabava aqui me isolando, ficando em lugares mais tranquilos, mais quietos e principalmente escuros, para tentar ali passar um pouquinho da dor que era muito intensa. Durante muito tempo eu tentei me automedicar. Às vezes as dores passavam, depois elas voltavam na mesma proporção, ou às vezes até pior. E foi então que eu resolvi procurar um especialista. Fiz inúmeros exames e foi onde eu recebi meu diagnóstico. E dali para frente comecei a ter um processo de autoconhecimento, onde eu descobri o que eu podia fazer, o que eu podia evitar, o que eu podia comer, mudei muito a minha alimentação, comecei a fazer exercícios físicos, fui atrás também de uma terapia alternativa e comecei com medicamentos corretos realmente para as minhas dores de cabeça, referente a minhas crises que eu tinha de enxaqueca. E a partir daí a minha vida mudou e principalmente hoje eu tenho uma qualidade de vida totalmente diferente de quando eu não tinha esse diagnóstico, né, da enxaqueca. Olha que interessante Excelente, isso, né, doutor? Né? Eu até brinco com meus pacientes no consultório e falo assim, você já conhece o enxaquecoso, você olha pro rosto, ele tá sempre com a cara fechada, aí eu brinco com o marido ou com a esposa que está do lado e falo assim, você chama para sair e não quer sair, fala isso mesmo. O que é que acontece? A dor crônica, ela modifica, a Jamile já falou algumas coisas às vezes aqui, né? Modifica a forma de você encarar o mundo. Então aumenta a incidência de ansiedade, aumenta a depressão. Você deve notar isso, né? Eu também sou assim. Quando você está com dor, quando você mudar seu jeito de ser, né? Você fica irritado, doutor. Você fica irritado. Então eu falo com o paciente, como ela falou de enxaqueca, não vai matar. A pessoa com enxaqueca não vai morrer. Não tem fórmula mágica de tratamento, mas melhora muito a qualidade de vida. E as pessoas, às vezes, como ela, né, passam a vida inteira como se fosse a personalidade dela, mas é uma dor crônica não tratada. E tratou é impressionante. Eu até brinco com meus pacientes, eu não ouço assim, Júlio curou tudo. Não, fala assim, tá melhor do que era antes. Então, só isso é um ganho de qualidade de vida muito grande. Doutor, quem tem muita enxaqueca, e eu já ouvi isso algumas vezes, tem medo de ter problemas neurológicos. Pode dar um aneurisma, alguma coisa. Isso pode acontecer, doutor? Não, são doenças diferentes, né? Tem algumas pesquisas falando da incidência um pouco de AVC, porque é uma doença vascular, mas isso não é tão comprovado, né? O que a gente diz é o seguinte, tratar enxaqueca, você vai melhorar a qualidade de vida, né? A questão do estresse, da ansiedade, vários fatores associados. Então, antigamente dizia assim, trata se quiser. Hoje não, a gente fala, tem que tratar enxaqueca. E às vezes o paciente fica assim, porque ainda mais que não gosta de tomar remédio, pensa assim, poxa, mas eu vou tomar um remédio todo dia? Sim, por um período, quando passar aquela crise, você vai voltar à sua vida normal sem medicação. Mas ter o acompanhamento médico, como ela falou, é essencial. A gente vai falar um pouquinho mais do tratamento, mas Léo tem uma perguntinha. Tenho, doutor. Queria que você falasse um pouco da relação do Botox com a dor de cabeça, se isso realmente ajuda no tratamento. Ajuda. Tem evidência científica dos tratamentos também invasivos. Quais são os que têm evidência científica? O Botox é um deles. A acupuntura, que a gente já falou, também tem evidência científica, né? A gente na neurocirurgia faz alguns bloqueios também. Tem paciente que tem uma dor que a gente chama nevralgia occipital. É muito comum. Quase toda semana eu tenho 1 ou 2 procedimentos. Por quê? São pacientes que têm dores atípicas, em choque aqui, às vezes vai deitar no travesseiro, dói. É uma dor que o nervo está inflamado. E aí você faz um tratamento que é teste terapêutico, bloqueia o nervo, aquela dor vai embora e aí você depois de um tempo, quando ela volta, você faz uma risotomia, que é um tratamento definitivo. Então, o Léo deu esse exemplo perfeito, que o Botox sim tem evidência científica, é um dos tratamentos mais feitos quando o tratamento é refratário. Então, não é para todo mundo, é caso que o remédio não conseguiu controlar. Doutor, quando a gente tem enxaqueca, quais são os principais sintomas para a gente entender essa diferença? Perfeito. Tem critério diagnóstico, são até simples. Se você botar no Google critério diagnóstico, acha, mas vou fazer o resumo dos mais importantes. Fotofobia, que a luz incomoda quando você está com dor. Fonofobia, o barulho incomoda. Quando você vai caminhar, vai fazer alguma atividade física, piora a dor. Normalmente você deita, dorme, melhora. Tem gatilhos clássicos, que é do sono, não dormir bem, às vezes a dor vem. Não me alimentei bem, a dor vem. Às vezes alimentos com muito carboidrato, a dor vem, né? Quando você está de dieta, é clássico também, né? Você tira o carboidrato, o gatilho também. Tem paciente, isso é curioso, que melhora com a coisa e outros pioram. Por exemplo, café.
Tem gente que toma café, a dor vai embora. Meu caso, melhora muito para mim, né? Já tem pessoas que a dor vem quando toma café. Já tem pacientes que bebida alcoólica piora. Tem gente que é só vinho, tem gente que é só cerveja. Então, é muito de pessoa para pessoa. Por isso que a gente tem um calendário da dor, que a pessoa anota tudo. O mais clássico na mulher é período menstrual, que mais a gente ouve, né? Tem pacientes que poucos dias antes já sabe que a menstruação vai vir, que começa a enxaqueca. Exatamente. E a gente também já sabe quando a enxaqueca vem, né, doutor? Perfeito. O corpo dá aviso, né? Ele já começa assim, e hoje vai ser aquele dia. A gente já vai falar um pouquinho da de salvas também, mas tem mais perguntinha, vamos lá. Temos mais uma perguntinha aqui do WhatsApp agora, do Pedro, aqui de Guaratinguetá. Boa tarde, minha esposa tem enxaqueca crônica e o único princípio ativo que funciona para ela é o sumatriptana. Por que só esse princípio ativo funciona e acaba com as dores? Obrigado, valeu Pedro, obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, porque tem melhor evidência científica. A ciência tem muito isso. Às vezes a pessoa acha que é uma mágica, não. Esse remédio ele foi criado específico para enxaqueca. Então os pacientes até sofrem que ele é um pouquinho mais carinho. Tudo que chega novo, a indústria acaba o preço, ela tem a patente. Esse é um deles. Tem algumas famílias dos triptanos que a gente usa, o Sumax, vários nomes comercial, Naramig. O que é que eles fazem? Eles agem específicos para enxaqueca, que melhora muito. Só que ele está falando um remédio que tira a dor. Então, tem que fazer também a profilaxia em alguns casos para evitar que essa dor venha. Então, o Sumax é como se fosse uma dipirona para paracetamol. A dor vem, você toma, ele vai embora, mas é um remédio mais moderno, específico para enxaqueca, o que tem melhor evidência de tratar. Mas tem muitos pacientes com dipirona melhora, só paracetamol melhora. Então, começa com um remédio mais básico, mais barato na maioria das vezes. E no caso dela, tem que ver. Será que está fazendo profilaxia? Porque aí a ideia é que a dor nem venha. Olha que interessante. E daí eu teria que tratar isso antes, doutor? Isso antes de vir, né? O brasileiro é assim, né? Só na hora que a dor aperta, às vezes eu tenho um paciente que a gente nem faz profilaxia, que a dor é tão... Por exemplo, eu nunca tomei profilaxia, porque é tão raro de acontecer comigo, uma vez a cada 3 meses, então não precisa. Mas quem tem, semanal, 2 vezes por semana, tem que fazer a profilaxia para a dor não vir. E o que é a dor de cabeça em salvas, doutor? Perfeito. Existem algumas dores de cabeça, né? Que entra no critério de salvas também, né? Que são dores que o nervo trigêmeo ele está afetado. Então, como é que é esse tipo de dor? Além da pessoa ter dor, aí tem a imagem mostrando, ela tem uma dor geralmente nessa região do olho. Geralmente vem sintomas com lacrimejamento, às vezes o olho fica vermelho, o rosto fica vermelho. E é uma dor insuportável. Alguns colocam como das piores dores que a gente tem conhecimento. Antigamente, até relato de suicídio, a dor era tão forte e não existia tratamento que as pessoas chegavam a se matar por uma dor insuportável. O lado bom dela, muitas vezes a pessoa fica anos sem ter e depois ela volta. Por isso quem salva tem a ver com a questão do militar, né? Daquela salva de... Então, às vezes a pessoa passa período com uma crise atrás da outra, daqui a pouco some. E fica muito tempo sem vir e depois volta. O tratamento hoje a gente fala que o oxigênio melhora muito. Então, só de colocar oxigênio, tem paciente que até tem em casa, aquilo melhora o tipo de dor, né? E normalmente o paciente sofre muito até ter o diagnóstico. Então, trata como enxaqueca, né? Por não ser tão comum quanto as outras, então, às vezes o paciente está tratando como enxaqueca. Não é enxaqueca, ele tem salvo. O clássico para você diferenciar é a dor intensa, mas também esses sintomas, né? Às vezes tem coriza, às vezes o olho lacrimeja, fica vermelho, né? E é uma dor muito intensa, porque está lá no nervo trigêmeo, que é o nervo que é muito responsável pela sensibilidade. E, doutor, é uma dor que chega, por exemplo, da ânsia, vômito, tudo isso? Insuportável. O paciente, às vezes, bate a cabeça na parede. É um negócio, assim, muito, muito crítico. É das dores. Você presenciando a pessoa, você acha que ela está morrendo. Pra gente, no neuro, a gente fica muito suspeito do paciente ter isso quando acontece das primeiras vezes com aneurisma, que é a mesma característica. O que o paciente fala é uma facada lá dentro da cabeça, como se tivesse algo explodindo, como se tivesse uma trovoada, e são as mesmas características que a gente ouve no caso do aneurisma. Então, aquele paciente que vai múltiplas vezes para emergência, daqui a pouco a dor vai embora. Ele fica até, alguns acham até, será que eu estou ficando louco, né? Como é que eu tenho uma dor tão intensa e depois ela vai embora? Então, essa é o que gera mais curiosidade por isso, a intensidade ser muito forte e depois, às vezes, vai embora e a paciente segue a vida dela normal. Uau, tem mais perguntinhas, Vamos doutor? lá. Mais perguntinha aqui da Edilene. Vamos ver aqui, ó. Boa tarde. Meu filho de 6 anos tem dor de cabeça, de enxaqueca. Ele também toma remédio todos os dias e à noite. Quero saber se ele vai ter essa dor para o resto da vida ou, com o tempo, ele não vai sentir mais. Obrigado, Edilene, pela pergunta. Perfeito. Doutor, novinho. Novinho acontece. Eu comecei, não sei com você, mas o meu começou pequeno, uns 9, 10 anos. Primeiro lugar, esse remédio é para quê? Se for um remédio para dor, é preocupante. Toda noite tomar remédio dor de pirona, paracetamol, pode fazer mal e prejudicar a criança. Se for o profilático que o médico passou, normalmente é por um tempo.
Então, normalmente eu falo para o paciente, de 3 a 6 meses a profilaxia, controla a dor, depois suspende. O paciente fica muito ansioso, porque ele começa a tomar um remédio, a dor vai embora, ele fala, será que eu vou ficar viciado? Não vicia, são remédios que tratam realmente de forma crônica. Mas normalmente, como ela perguntou, o paciente fala, toma um remédio. Primeira pergunta, é para evitar dor ou que tira dor? Se for para evitar dor, é desse jeito, é todo dia para evitar dor, são remédios testados para isso. Se for o que tira dor no momento, é preocupante. Uma criança tomando paracetamol, dipirona ou anti-inflamatório todo dia pode prejudicar rins, fígado e outros órgãos também. Porque ele é muito novinho, né, doutor? É muito novinho. E pode acontecer também, a gente sabe que a dor da enxaqueca a gente identifica como Perfeito. mas às vezes também um problema de visão pode piorar, Perfeito. né, doutor? Tem O mais outras comum- coisas, né? O mais comum nessas crianças que a gente encaminha muito é pro nutricionista, porque às vezes tem muito aspecto alimentar. A gente sabe que a alergia, quase 40% da população tem algum tipo de alergia, né? Então, às vezes, a criança tem uma rinite, tem uma coisa, e a dor de cabeça é o que ela refere, que a criança, às vezes, não consegue descrever direito, né? O ideal é ter um pediatra acompanhando essa criança, né? E, muitas vezes, o neuropediatra, para ver essa abordagem. Doutor, tratamento, então é isso. É o de preventivo. Perfeito, é. O mais importante é entender, é uma doença. Na verdade, na neuro, o paciente fica aquele desespero. Eu tenho um tumor, eu tenho um aneurisma. Aí você faz exame e não tem. Aí ele, ainda bem que é só enxaqueca. Mas a enxaqueca tira muita qualidade de vida. Então tem que encarar como uma doença, que às vezes vai ter período melhor e pior. E entender o gatilho, no meu caso, não sei como você faz, como o meu é seca sono, eu uso esses reloginhos, que são até baratos hoje em dia. Então eu sei, se eu dormir menos de 6 horas, a dor vai atacar. Então, se eu tive cirurgia, tive alguma coisa, eu já tiro um horário do meu dia para dar aquele cochilinho para completar. E aí, esse é o meu gatilho. Tem gente que é ansiedade, aí não tem jeito, o trabalho, tem o estresse. Tem gente como a mulher que é período menstrual. Então, tem um paciente que só toma o anti-inflamatório aqueles 3 dias antes do período menstrual e não tem a crise de enxaqueca. O meu é assim e falta de água, você acredita, doutor? Hidratação é bem comum, sabia? Sol na cabeça. Tem muito paciente que faz isso. Quando tá muito sol, aquilo é um gatilho para mim. Eu vejo, parece que eu tô com falta de água, vem que vem que vem. Então a gente vai identificando, Com né, doutor? certeza, é importante perceber sinais do corpo. Doutor, tem muitas perguntas. Vamos. E é um assunto que a gente sempre fala aqui, Com mas eu acho certeza. que como é muito comum e as pessoas ainda têm muitas dúvidas, o senhor volta pra gente falar de novo, Vamos doutor? sim, vamos sim. É porque, na verdade, durante muito tempo as pessoas nem encaravam como doença, né? Até falava, fulano tá com a dor de cabeça dela, Dorzinha. né? É a dorzinha dela, né? Mas isso tira muito a qualidade de vida. Então, ó, você de casa continua mandando pergunta que a gente está separando todas elas e o doutor não vai demorar para voltar. Vamos sim. Só chamar, tô aqui. Então você aproveite para seguir o doutor, @neurocirurgiabr. Tem também o YouTube, que também você encontra o doutor lá com vários vídeos explicativos, né, doutor? Perfeito. Ainda faz todo dia? Tô tentando todo dia. Depois que eu vejo o Léo com tanto esforço, eu falo assim, eu tenho que fazer. Eu não tenho tenho que gêmeos, fazer. então eu tenho mais tempo que ele, né? Boa, doutor. E o telefone é o 11 99503 8838. Obrigada mais uma Obrigado, vez, doutor. Léo, pronto, ó. Você viu? O doutor está se esforçando porque ele identificou que você pode ter alguma dor de cabeça na sua vida.